aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que se você movimentar mais de 5 mil na sua conta via Pix, a Receita Federal vai ficar de olho? Mas calma, isso não significa que você vai pagar imposto, no caso, não molda automaticamente. Fica comigo porque eu vou te explicar tudo sobre esse novo limite de movimentação e o que você precisa realmente fazer. Bom, pessoal, vamos ver o que é que fala, né? Aqui no site de notícias, no BBC News Brasil, fala sobre a nova regra do Pix, né? Fala que tem 5 perguntas para entender o que muda na receita. Então aqui tem assim, o Pix não será taxado, as transferências via Pix não serão monitoradas diariamente. O esclarecimento foi feito nessa semana pela Receita Federal diante de uma desinformação, que segundo as autoridades tem inundado as redes sociais. Aí fala aqui que o Pix sofreu algumas atualizações no seu sistema de coleta de informações existente há mais de 20 anos, segundo a Receita Federal. E continua falando que, além dos esclarecimentos, a Receita está alertando para o golpe de cobrança de taxas via Pix. Então aqui eles falam sobre o que mudou no Pix, fala que sobre as transações não mudou em nada e que os usuários do sistema, no caso o Pix, podem continuar usando o Pix da mesma forma, e fala sobre as novas regras. Fala sobre a portaria que a Receita estabeleceu, né? Que foi um novo monitoramento de movimentações globais, acima de 5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, e 15 mil mensais, no caso de pessoas jurídicas. Aí vai ter aqui algumas informações, né, sobre esse assunto. Aí fala que o Pix não vai ser taxado, né, como algumas pessoas estão falando. E tem mais 1 bilhão de notícias aqui falando sobre o Pix nesse site. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa tentar entender o que seria esse imposto de renda, né? Então a gente sabe que o imposto de renda é a declaração, né, do imposto, que é o processo no qual uma pessoa física ou jurídica, ela informa a Receita Federal ali, né, seus rendimentos, suas despesas, seus bens, os direitos e dívidas, né, que ela adquiriu durante o ano anterior. Então, assim, no Brasil, geralmente ocorre por meio do imposto de renda, que é essa informação que a gente precisa prestar, né, à Receita Federal. Então, assim, esse procedimento, ele serve para verificar se você está em dias, né, com as suas obrigações físicas e se você precisa pagar imposto adicional ou receber a restituição. Então, no caso, como funciona? Como funcionaria isso? Então, assim, quem precisa declarar? Pessoas físicas que recebem rendimentos tributáveis acima de um determinado valor anual, que seria de R$ 28.559,70, no caso de 2024, né, do ano passado. Quem teve rendimentos incertos, né, que não são tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte superior a 40 mil, proprietários de bens com valor total acima de 300 mil, quem realizou operações, né, em bolsas de valores, entre outros critérios. Então, assim, aí são a lista de quem precisa declarar, no caso, o imposto de renda. E você pesquisando mais a fundo, você vai entender como funciona essa declaração. O que se deve declarar, né? Se deve declarar no imposto de renda os salários, os aluguéis, aposentadorias, entre outros rendimentos que a pessoa tem. Movimentações financeiras, vendas de bens, doações, aplicações financeiras, despesas com saúde, educação e previdência. Então, isso tudo precisa ser declarado no imposto de renda. Assim, na questão do Pix e outras transações. As novas regras sobre essas movimentações acima de 5 mil, né, que a gente viu agora, saiu as notícias agora no ano de 2025, acima das movimentações de 5 mil por mês, não são imposto, no caso novo, entendeu? Mas ele vai levar, né, a cruzamento de dados, se você receber valores consideráveis pelo Pix ou por outros meios. Então, no caso, é importante declarar as entradas, especialmente se forem rendimentos, no caso de trabalho, de vendas ou prestação de serviço. Já que você entendeu essa parte, né, que eu falei para você, você entende que se você movimentou mais de 5 mil
via Pix. A instituição financeira, ela vai comunicar à Receita Federal, mas você não paga um imposto automaticamente, que são as informações cruzadas aí que está saindo na internet, que assim que você faz a transferência ou recebe 5 mil, vai ser cobrado um imposto automaticamente. Na verdade, a Receita ela está apenas monitorando, né, se as movimentações elas batem com o rendimento que você declarou, no caso com a tua declaração. Então, no caso, você precisa declarar se esses valores foram rendimentos tributáveis, como salário ou freelance. Então, vamos para um exemplo rapidinho. Vamos supor na compra do mês. Imagina que você fez várias compras no supermercado e paga tudo via Pix. No caso, no final do mês, você somou R$ 6.500 em compra, vamos chutar assim, que é entre alimentação e alguns produtos para sua casa. Esse valor de 6.500 foi movimentado através de despesas e transferências via Pix. Então, vamos supor, o que a Receita Federal ela vê? A Receita Federal, ela vê que você movimentou esse dinheiro, mas como isso for para fazer compras pessoais, isso não vai gerar imposto para você, porque a Receita está mais interessada em ver as vendas, as rendas, no caso, né, de trabalho e de serviço. Só que se você fizer esse pagamento com o dinheiro que veio de rendimento do seu trabalho, do que você recebeu por seu trabalho, por exemplo, você vai precisar declarar esse rendimento de forma correta. No caso, você vai precisar fazer a declaração do rendimento do seu trabalho para a Receita Federal. Todos nós sabemos que existem pessoas ainda que não têm tanto acesso, né, às informações e que às vezes passam de fazer a declaração por não saber, né? Não saber e não ter acesso a essas informações. Então é bom sempre estar pesquisando na internet, ver direitinho como fazer a declaração. E se você não consegue fazer a declaração sozinho, é bom você pagar alguém que saiba fazer para você manter sua vida aí com a Receita Federal em dias. Então, assim, resumindo, o que é que importa para a declaração? Importa, né, para a declaração de imposto de renda, é o que você ganhou de fato, no caso, o seu rendimento. Ou seja, o seu rendimento do seu trabalho. Se você trabalhou e recebeu esse dinheiro, esse valor precisa ser declarado, seja via Pix, conta bancária ou qualquer outra forma de pagamento. Se você fez algumas movimentações via Pix e o total foi acima de 5 mil, não se preocupe. O que importa é o que você realmente ganhou. Se for rendimento tributável, você precisa pagar o seu imposto de renda. Se você movimentou dinheiro de outras formas, como pagamento de dívidas ou compras pessoais, não é imposto envolvido, é claro. Mas a Receita ela vai monitorar, né, para garantir que tudo esteja certo. Então, assim, agora que você já sabe, né, um pouco sobre o novo limite, né, de 5 mil no Pix. Ficou bem claro que não é porque você movimentou mais que isso que vai pagar o seu imposto, entendeu? Mas assim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo, que é muito importante pra mim, né? Que também precisa saber dessas dicas. E até a próxima.